Esta é mais uma palestra da série Fomos Planejados, a maior descoberta científica de todos os tempos. E hoje nós vamos falar sobre o registro fóssil. Quais seriam as evidências, quais seriam as indicações que o registro fóssil nos dão sobre as nossas origens? Será que evoluímos? Será que somos o produto de forças naturais não guiadas? Ou será que uma mente inteligente, uma ação inteligente governou o universo e a vida? Vocês lembram desse acidente? Aconteceu em 2009, matou cerca de 228 pessoas. Um avião saiu do Rio de Janeiro, estava sobrevoando o Oceano Atlântico e caiu. Todos que estavam ali morreram. E aí a discussão começou. O que será que aconteceu? Nós temos o efeito, a queda do avião. Será que foi uma mente inteligente que planejou aquela queda? Ou será que foi um acidente? Será que foram as forças naturais, uma tempestade, a turbulência, que derrubou aquele avião? Nenhuma testemunha para nos dizer o que tinha acontecido. Mas, se encontrássemos as evidências, a caixa preta daquele avião, nós poderíamos então decidir se aquele efeito foi causado por uma ação inteligente ou por processos naturais. E o que aconteceu? Todo um arsenal de equipamentos científicos, radares, foram colocados a serviço daquela investigação, encontrar a caixa preta do avião. E quando encontraram a caixa preta, baseado nas evidências científicas ali capturadas, pôde-se então fazer uma inferência. Ninguém testemunhou o acidente, ninguém sobreviveu daquele acidente, mas as evidências estavam ali. As provas poderiam ser utilizadas para fazer uma inferência. E qual foi o resultado? Um processo natural derrubou aquele avião? Um acidente, turbulência, raios? Não, se descobriu que uma ação inteligente. Na realidade, uma ação pouco inteligente havia derrubado aquele avião. E é assim, a vida é assim. A ciência usa as mesmas estratégias, o mesmo tipo de abordagem para investigar a vida e o universo. Então, quando nós olhamos através da arqueologia, quando nós encontramos um artefato como esse, uma ponta de flecha, e quando a gente avalia esse artefato com as estratégias da ciência, o método científico, o que a gente observa ali sobre aquele efeito? Será que foi uma ação natural, forças naturais? Ou será que uma mente inteligente orquestrou aquele artefato? Desenhou inteligentemente aquele artefato, com propósitos, com objetivos? E quando a gente pega aquela ponta daquela flecha, o que a gente observa? Realmente, uma mente inteligente fez isso. Com a arqueologia, com os métodos científicos, nós chegamos nessa inferência, nessa conclusão. Por quê? Porque ali naquele artefato nós temos evidências claras da ação de uma mente inteligente. Aquele artefato foi feito com propósitos. Tinha o propósito de matar o animal, de feri-lo, de ser lançado à distância. Ele era leve o suficiente para ser lançado, mas ao mesmo tempo ele era afiado para ferir a presa, para matá-la, para se fixar na presa. Então nós observamos através da ciência, através da sua metodologia, que nós temos como, apesar de não estarmos ali no momento da criação daquele artefato, descobrirmos ou termos uma inferência boa, perfeita sobre a ação que causou aquele efeito. Forças naturais ou mentes inteligentes. Quando nós olhamos, por exemplo, nesse jardim, o que será que nós podemos concluir? Será que processos naturais não guiados? Será que a força da gravidade? Será que o vento, uma tempestade ou uma chuva muito forte criou aquelas formas? Criou aquele jardim como nós observamos ali? Ou será que nós temos que nos render às evidências e concluirmos que realmente foi uma mente inteligente? Será que quando a ciência coloca os seus radares para investigar o universo, os sons que são emitidos, que são capturados pelo universo,
nós não temos, como cientistas, como analisar esse som e concluirmos se esse som é emanado por processos naturais não guiados ou uma mente inteligente está nos mandando um sinal. Será que não fazemos isso quando no projeto 7 nós prospectamos a presença de extraterrestres nesse universo? Então a ciência sabe, a ciência tem ferramentas, a ciência consegue discernir, frente aos efeitos desse universo, se a causa é uma mente inteligente, uma ação inteligente, ou se foram processos naturais não guiados. Então, quando nós observamos o universo e a vida, nós podemos criar teorias. E uma teoria recente, a teoria do design inteligente, se propõe a fazer exatamente isso. E é baseado nesse pressuposto científico de que realmente nós podemos, através da metodologia científica, discernir entre a ação de uma mente inteligente e de processos naturais não guiados, que a teoria do design inteligente se consolidou em ciência, se estabeleceu. Ela vem propor, então, que através de métodos científicos, através da metodologia científica, investigando a obra, o efeito, o universo e a vida, nós podemos usar essa metodologia para fazer a melhor inferência. Será que processos naturais não guiados criaram a vida e o universo? Ou será que nós temos que nos render às evidências e concluir que uma mente inteligente orquestrou o universo e a vida? E vocês se lembram, então, desse relógio? Em 1901, os pescadores lançaram a sua rede e pescaram essa maquinaria espetacular. Um computador astronômico que podia prever eclipses, localizar os átomos com precisão no universo. E quando for investigar esse aparato, esse instrumento que foi pescado ali, perto daquela ilha, a ilha de Antiquítera, o que é que descobriram através da metodologia científica? Um arsenal de peças muito bem elaboradas, muito bem encaixadas, em sincronia, funcionando perfeitamente com um propósito de estudar os astros, de estudar os céus, de escrutinar o universo, com uma inteligência extrema, com uma estratégia muito bem elaborada, processos que emanam de uma mente inteligente. E o que nós concluímos como cientistas, investigando aquele efeito? Será que estivemos lá, junto com os gregos, construindo esse computador? Não, não estivemos lá. Mas o computador chegou até nós. E com a metodologia científica, com espectroscopias de raio-x, analisando a obra, a gente não podia fazer outra conclusão, a não ser concluir que os gregos, pasmem, eram muito inteligentes. 200 anos antes de Cristo, construíram um computador astronômico. Então é assim que a ciência age. É assim que a ciência investiga o universo e a vida. A partir da análise dos efeitos, nós vamos, pelas evidências científicas, chegar à melhor conclusão. Todo efeito tem duas causas. Ou o efeito é causado por forças naturais, processos naturais não guiados, como uma tempestade derrubando o avião da Air France, ou aquele efeito é causado por uma ação inteligente, com propósitos, com intenção de causar aquele efeito do jeitinho que ele quis fazer. Então é assim que nós investigamos o universo e a vida. E a ciência, então, agora, pegando a vida nas suas mãos, pegando o universo, avaliando o cosmos, observando os astros, os planetas, pegando a vida e analisando a vida ao nível molecular. Nós, como cientistas sérios, querendo chegar na verdade, querendo chegar na resposta certa, usamos a metodologia científica, os métodos científicos, e fazemos, então, o quê? A melhor inferência. Não a inferência que eu gosto, ou a inferência que eu não gosto, mas a inferência que os dados, as evidências me forçam a fazer. Processos naturais não guiados ou uma mente inteligente
é a melhor inferência científica sobre o universo e a vida. Quando nós olhamos o universo e a vida, quando nós pegamos a vida e investigamos essa vida ao nível molecular, com os microscópios, com toda a instrumentação científica, os espectrômetros de massas, os equipamentos de ressonância magnética nuclear, infravermelho, Raman, o que é que nós observamos? A vida é feita do quê? Será que somos um conjunto de moléculas? Não. O que a gente observa hoje com a metodologia científica, como nós estamos vendo nesse slide? Somos um conjunto espetacular de nanomáquinas, nanomotores, robôs moleculares. Todo esse arsenal de máquinas funcionando sincronizadamente, regidos por um software central, o DNA, é informação aperiódica funcional, é a complexidade redutível da maquinaria da vida. E qual seria, então, a melhor evidência? Forças naturais ou uma mente inteligente? É essa a proposta da teoria do design inteligente. Queremos analisar a vida e o universo com a metodologia científica. Queremos deixar a nossa subjetividade lá em casa. E queremos, pela força dos dados, fazer a melhor inferência. Queremos analisar os efeitos e escolher uma das duas causas possíveis, forças naturais ou uma mente inteligente. Vamos olhar o universo, vamos investigar as estrelas, os planetas, os meteoros, vamos ver a sua constituição química, física, a sua arquitetura e vamos fazer a melhor inferência. Será que uma grande explosão cósmica, processos naturais não guiados, uma nuvem gasosa em expansão, pela ação da gravidade, criou todo esse universo estruturado que conhecemos, os anéis de Saturno, todo o sistema solar organizado, o movimento planetário, a Terra, a Lua? Ou será que nós temos que, através da ciência, admitir que uma mente inteligente orquestrou e planejou as equações matemáticas que tornaram tudo isso estável? E não só a vida, não só o universo, ao nível macroscópico e morfológico, mas nós também, como químicos, bioquímicos e biólogos, queremos pegar a vida na nossa mão, queremos pegar a matéria na nossa mão e, ao nível atômico e molecular, analisar as evidências e chegar na melhor inferência. Quando pegamos o átomo nas nossas mãos e verificamos as equações químicas que regem a estabilidade do núcleo, as equações químicas que regem a movimentação dos elétrons nos seus orbitais, quando observamos as equações matemáticas extremamente complexas que regem o posicionamento dos átomos, as suas energias em orbitais, em formas tridimensionais extremamente complexas e bem organizadas, simétricas, qual seria a melhor inferência? Qual seria a melhor conclusão? Será que é a conclusão que eu gosto ou a conclusão que os dados nos forçam a chegar? Mente inteligente ou processos naturais não guiados? Qual é a melhor inferência sobre a causa maior do universo e da vida? Quando nós vemos, então, a vida feita de máquinas químicas, o que nós queremos fazer? Nós queremos usar a química, a bioquímica, para analisar todos esses sistemas e fazer a melhor inferência. Quando nós verificamos que na vida nós temos robôs moleculares, aqueles robôs que a gente via quando era pequeno, assistia os Jetsons, não é? Aquela cidade espetacular de tecnologia, robôs, foguetes nos movimentando, né, de uma casa para outra. E a gente vai na vida e vê que os robôs que a gente via nos Jetsons estão ali na vida, a transportar os nutrientes através das rodovias celulares que nós vemos nas nossas células. Qual seria a melhor inferência? Como químicos, como bioquímicos, como engenheiros, matemáticos, usando a lógica, o conhecimento, usando os dados, a melhor filosofia, a melhor teologia, qual é a nossa conclusão? A ação
de uma mente inteligente ou forças naturais orquestraram o universo e a vida? Evolução ou design inteligente? Mutações filtradas pela seleção natural ou um projeto inteligente e consciente? Essa é a maior pergunta, que tem motivado a curiosidade dos homens por todas as gerações e gerações que passaram por esse planeta. Desde a antiguidade, os gregos se sentavam a discutir essa questão. E hoje, através da metodologia científica, nós temos muitos dados, muitas evidências. E talvez hoje nós podemos finalmente fazer uma inferência sólida sobre as nossas origens. Será que daquela sopa de moléculas inanimadas surgiu um micróbio? Será que através de processos evolutivos, da evolução bioquímica, mutações cegas e randômicas, filtradas pela seleção natural, o micróbio evoluiu até chegar a microbiologista? Será que isso faz sentido? Será que bate com os dados? Será que bate com as evidências? Ou será que essa constatação de que a vida não poderia ter surgido de uma sopa de moléculas inanimadas, que um micróbio, para se transformar na microbiologista, nós temos processos extremamente sofisticados, informação aperiódica funcional, indicando a ação de uma mente inteligente no universo e na vida? É isso que a teoria do design inteligente se propõe a responder, através de metodologia científica. Quando nós olhamos o pavão, aquelas formas complexas, descritas por equações matemáticas, no olho do pavão, a definir as cores. Quando nós observamos o pavão e verificamos que aquelas cores não são corantes, não são produtos químicos, mas é um jogo articulado de difração de luz, é a diferença de comprimento das penugens, próximo ao comprimento de onda da luz, que causa um fenômeno de difração da luz que não é real, é ilusório, só é percebido pelo olho humano. Será que nós, então, podemos chegar à conclusão de que foi um processo cego, acéfalo e sem propósito, ou será que a melhor inferência é realmente um design autêntico e real, previsão e propósitos genuínos? Essa é a proposta da teoria do design inteligente. Quando nós vemos os pássaros, mente inteligente ou a evolução cega, não guiada? Quando copiamos o design que existe na natureza, um animal espetacular, uma estratégia de voo, usando a melhor engenharia, a melhor estrutura química molecular para fazer com que esse pássaro voe por grandes distâncias, horas e horas de voo, será que nós podemos concluir que realmente processos naturais, acéfalos, não guiados, criaram essa maravilha de voo? Ou será que ele dá evidências de design inteligente? Quando nós jogamos um gato para cima, você pode pegar o seu gato, não é? Jogá-lo para cima, de diferentes maneiras, mais forte, mais fraco, com violência. O que você vai observar? Que aquele gato, imediatamente, no seu voo, percebe, se localiza, tem um posicionamento tridimensional que é dado por um radar extremamente complexo que ele tem no seu cérebro. Ele percebe aonde ele está e ele imediatamente, ele se contorce todo e faz com que essa contorção, esse posicionamento tridimensional que é dado por um dos radares mais espetaculares e perfeitos que se conhece de posicionamento tridimensional que está ali naquele cérebro daquele gato, faz com que aquele gato caia um posicionamento perfeito com as patinhas para frente, a queda seja suave, que ele nunca se machuque, que ele tenha então 7 vidas. Será que quando nós observamos isso, qual é a melhor inferência? Design inteligente ou evolução? Evoluímos por processos naturais não guiados. Será que a evolução teria a capacidade de criar aquele radar extremamente perfeito, posicionamento tridimensional, que torce e contorce o gato, sem ele mesmo pensar e imaginar no que ele está fazendo,
Ou será que uma mente inteligente é necessária? E quando nós copiamos esse sistema, aeronáutico, os aviões, não é? Quando o piloto dá várias cambalhotas no ar, piruletas no ar, o que acontece? Ele perde totalmente a noção de onde ele está, então ele precisa de um radar parecido com aquele que nós temos, encontramos na vida, nos gatos. Design inteligente, mente inteligente ou a evolução cega não guiada. Bom, e aí? Nós estamos falando aqui de várias coisas, de vários efeitos que nós encontramos na natureza, mas e a posição dos pais da ciência? O que será que os pais da ciência dizem sobre essa questão? Os homens que estabeleceram os princípios, as metodologias, os que criaram as grandes áreas da ciência, como Kepler, como Boyle, como Pascal, Newton, Faraday, Dalton, Pasteur, Maxwell, Mendel, Einstein, Thomson, Schrödinger, Planck, Schrödinger, o pai da mecânica quântica, Boyle, o pai da química, Thomson, o pai da espectrometria de massas. O que a ciência, ao observar o universo e a vida, através da metodologia científica, através dos dados que essa ciência nos fornece, o que eles concluíram? Os pais da ciência, os homens que estabeleceram os princípios fundamentais da ciência, a imensa maioria deles, ao observar o universo e a vida, concluiu o quê? Ação inteligente. Uma mente inteligente, não há como fugir para eles, não havia como fugir dessa conclusão óbvia. Uma ação inteligente, uma mente inteligente havia orquestrado o universo e a vida. Eles discordavam sobre a origem dessa mente. Se tinha sido um, se tinha sido vários. Eles discordavam se essa mente ainda estava viva ou estava morta. Filosófica e teologicamente, eles discutiam a natureza da mente. Mas a imensa maioria dos pais da ciência admitia que os dados indicavam, apontavam para uma mente inteligente como a causa do universo e da vida. Mas, como nós sabemos, em 1859, um homem escreveu um livro, outro homem fez alguns experimentos e a posição da ciência mudou. Mudou radicalmente. Agora, o que dizem os eruditos desse século? Não. As evidências, na realidade, apontam em outra direção. Não apontam mais para a ação inteligente, mas tudo indica que foram as forças naturais. Será? Será que isso está certo? Será que essa é a melhor inferência? O que diz Dawkins sobre os que hoje ousam interpretar as evidências como favoráveis a uma ação inteligente? Está escrito aí? Está escrito em inglês? Mas eu vou traduzir para você. Essa é a frase original do Dawkins. O que ele disse? É absolutamente seguro dizer que se você encontra alguém, como eu, que diz não acreditar na evolução, essa pessoa é o quê? Ignorante, estúpida ou insana. Veja só a posição da ciência hoje. Radicalmente contrária à posição dos pais da ciência. Hoje, quem ousa interpretar as evidências da vida e do universo a favor de uma mente inteligente é classificado como o quê? Ignorante, estúpido ou insano. E a mídia? Se você lê a Super Interessante, se você abre a Veja, a Isto É, se você lê a Nature, se você lê a Science, ou se você assiste um programa no History Channel ou no Discovery, a TV Record do Naturalismo, o que você vai encontrar? Gente, a ciência naturalista hoje é consenso. A ciência matou o designer, não é isso que essas revistas propagam. Ela tem o monopólio da razão e está perto de descobrir a origem de tudo. Evoluímos por processos naturais não guiados. O apelo ao sobrenatural, a ação de uma mente inteligente no universo e na vida é ignorância. É insanidade, é fruto de grupos religiosos radicais. Mas será? Será que é assim? Será que os defensores da teoria do design inteligente, que eu gosto de chamar de os inteligentistas, seriam irracionais mesmo, obscurantistas, medievais, que creem num absurdo?
Creem no Henri Christ? Será que cremos no Henri Christ? Será que cremos em duende, como a propaganda naturalista nos faz acreditar? Ou será que as evidências apontam em outra direção? Será que o Dawkins está certo quando ele levanta fundos e coloca nos ônibus de Londres essa propaganda? Provavelmente não existe Deus. Então pare de se preocupar e desfrute a vida. As implicações filosóficas e teológicas da posição naturalista, que nos diz que não há propósito mais nesse universo, que fomos criados pelo acaso, produto de forças naturais não guiadas, gravidade, forças eletromagnéticas. Será que a evidência é essa mesma? Será que a mídia está certa? Será que Isto É, a Veja, a Nature? Ou será que os dados nos apontam em uma direção diferente? Então, hoje nós vamos falar o seguinte: nós não vamos discutir posições filosóficas e teológicas, a gente não quer considerar o que você leu na Nature, na History, na Isto É, na Discovery, mas a gente quer analisar as evidências. E hoje nós vamos falar sobre um conjunto específico de evidências, as evidências científicas registradas no Museu da Vida, o registro fóssil. Essas são as evidências. É o que a ciência nos fornece através do registro fóssil sobre a causa do universo e da vida. E se você gostou desse debate, gostou da discussão, se você concorda ou discorda dos argumentos que foram colocados aqui, não deixe de acessar o nosso site, o Fomos Planejados, a maior descoberta científica de todos os tempos. Acesse o nosso site, o endereço vai aparecer aí em breve, você vai ver no final da palestra. Leia os capítulos, conheça os argumentos a favor da teoria que está contra-revolucionando o mundo, a teoria do design inteligente. Como a ciência hoje descobriu, através da sua metodologia científica, através das evidências, que realmente uma mente inteligente orquestrou o universo e a vida. Até a próxima. Muito obrigado.